Ken era um vagabundo fraco com um corte de cabelo horrível que acidentalmente se tornou um curandeiro raro. Mas tudo muda quando uma mamãe S-Rank o sequestra e o treina para ser um Giga Chad poderoso. Um dia, depois da escola, Ken ficou preso esperando a chuva passar porque alguém pegou seu guarda-chuva. Justo quando estava prestes a desmaiar, Kami, a presidente do Grêmio, apareceu de repente. Ao saber que ele não tinha guarda-chuva, ela tentou ajudar. Mas então o vice-presidente, Kazuki, chegou e ofereceu a Ken seu guarda-chuva reserva. Ken ficou surpreso que eles realmente falaram com ele, já que eram praticamente a Beyoncé e o Jay-Z da escola, enquanto ele era um personagem secundário sem nome que provavelmente morreria no primeiro episódio. Ainda mais surpreendente foi que eles o convidaram para andar com eles. Enquanto caminhavam, Kami e Kazuki pararam de repente e disseram que podiam ouvir sinos tocando. Um Ken confuso achou que eles estavam chapados porque não ouviu nenhum sino. No entanto, quando se aproximou, um círculo mágico se ativou sob seus pés e os teleportou para uma sala do trono. Lá, o rei explicou que eles foram trazidos por um ritual de convocação de heróis para ajudar seu reino a lutar contra o exército do Senhor Demônio. A empolgação de Kami cresceu instantaneamente, mas Kazuki acusou o rei e seus subordinados de sequestrá-los e exigiu que os devolvessem ao seu mundo imediatamente. O rei explicou que o ritual era unilateral e que ainda não sabiam como reverter. Com isso, Kazuki perdeu a calma e tentou partir para a briga, mas os guardas o cercaram. Justo quando Ken implorou para Kazuki se acalmar, o rei se ajoelhou e pediu que o ajudassem, prometendo que encontrariam uma forma de devolvê-los. Uma mulher chamada Wellesley explicou que o círculo mágico que os trouxe foi projetado para selecionar apenas indivíduos notáveis. Quando mencionou que eles deveriam ter ouvido sinos antes do círculo ativar, Ken percebeu que não deveria fazer parte da trama porque não ouviu nada. Felizmente, ele ainda não recebeu o tratamento do herói do escudo, e foi levado para medir sua habilidade mágica com Kami e Kazuki. Quando Wellesley pediu para Kami colocar a mão, a esfera ficou dourada. Wellesley explicou que a cor indicava que ela tinha afinidade com magia do trovão, e o nerd ficou em êxtase. Quando foi a vez de Kazuki, a esfera ficou branca pura, indicando que ele tinha afinidade com magia da luz. Eventualmente, foi a vez de Ken tocar a esfera, e quando ela ficou verde, Wellesley entrou em pânico e o puxou para fora da sala sem explicação. Ao chegarem à sala do trono, o rei brincou perguntando se Ken tinha afinidade com magia das trevas, e Wellesley respondeu que era pior. Instantaneamente, o rei entendeu o que ela quis dizer e ordenou que Ken fosse levado para uma casa segura por enquanto. Mas antes que qualquer pergunta pudesse ser respondida, uma mulher de cabelo verde chamada Rose arrombou as portas, surpreendendo a todos. Ela perguntou sobre o ritual de convocação e o rei, apavorado, confirmou que tudo tinha corrido bem. Então ela presumiu que Ken era o herói. O rei rapidamente explicou que ele era apenas um extra acidental, e mesmo que Rose estivesse cética, ela acreditou nele. Ela então se apresentou a Ken como a capitã da equipe de resgate do reino, mas sua aura intimidadora fez Ken achar que ela era a pessoa de quem o reino precisava se salvar. Wellesley informou a Rose que os heróis estavam no Crystal Ballroom, então ela se virou para ir até eles. Ken parou ao perguntar ao rei que tipo de magia a cor verde representava. Todos entraram em pânico, mas Rose se aproximou calmamente e disse que ia levar Ken. Imediatamente, o rei ordenou que Wellesley afastasse Ken de Rose, mas ela o envolveu em uma bola mágica e o lançou. Infelizmente, Rose era mais rápida que o instinto Ultra de Goku, então a capturou facilmente fora do castelo. Ela se virou para o rei e os outros, prometendo que retornaria Ken como um usuário de magia de cura, para desespero deles. Enquanto se afastava, o rei implorou para que ela devolvesse Ken, mas ela fez de conta que não ouviu. Mais tarde, Kami e Kazuki foram informados sobre a situação, mas Wellesley os tranquilizou que Ken ficaria bem enquanto sobrevivesse ao treinamento rigoroso de Rose. Aparentemente, usuários de magia de cura eram muito raros, e Rose era uma delas, sempre em busca de recrutas. Naquela mesma noite, na base da equipe de resgate, Rose explicou a Ken que ele tinha magia de cura e que, sendo o único como ele, seria ela a treiná-lo. Ela então o apresentou à sua equipe de homens musculosos e intimidador. Rose chutou um chamado Tong contra a parede para colocá-los em ordem e pediu que ele se apresentasse a ela na manhã seguinte para começar o treinamento. Essa afirmação soou como uma ameaça para Ken, e os caras o deixaram ainda mais assustado, dizendo que ele precisaria de toda a sorte possível para sobreviver ali. No dia seguinte, Kazuki e Kami visitaram Ken para se unirem pelo trauma e se incentivaram a se saírem bem nos treinamentos. Depois que saíram, Rose apareceu e jogou um diário para Ken, pedindo que ele documentasse suas experiências e o treinamento diário. Quando a hora do treinamento finalmente chegou, Rose explicou a Ken que iriam trabalhar para extrair seu mana. Depois pediu que ele lesse um livro com informações básicas sobre aquele mundo, para que pudesse se familiarizar. No dia seguinte, ela o fez correr voltas, mas ele estava tão fora de forma que quase desmaiou em poucos minutos. No terceiro dia, ela o fez correr em colinas, mas então suas pernas falharam e ele caiu. Quase imediatamente, Rose apareceu diante dele como um espírito maligno e deu um tapa em suas pernas. Ken gritou e começou a rolar, mas percebeu que na verdade não estava sentindo dor porque ela curou seus músculos doloridos. Ela então ordenou que ele continuasse correndo, dizendo que o curaria quantas vezes fosse necessário.
No dia seguinte, os outros membros da equipe de resgate se juntaram a Ken para correr voltas, deixando-o comendo a poeira deles. No quinto dia, Ken correu tanto que sua magia começou a se manifestar, mas ele não percebeu até o sexto dia, quando caiu na lama. No dia seguinte, a brutal mulher gorila deu um chute em seu traseiro e o mandou pular pelo campo como uma pedra. Ele estava com tanta dor, mas não podia xingá-la com medo de receber uma punição pior, então fez uma anotação mental para incluir isso em seu diário. No dia seguinte foi a mesma coisa, mas no oitavo dia, depois que Rose o lançou com outro chute poderoso, Ken acidentalmente se curou e percebeu que não estava desperdiçando seu tempo. No 10º dia, ele aprendeu a manifestar seus poderes quando quisesse, então nunca se cansava, não importava quanto corria. No 11º dia, ela o fez fazer flexões e revelou que o estava treinando para ser rápido e forte, para que pudesse salvar seus aliados feridos no campo de batalha. Percebendo que ela não era apenas uma ditadora maligna, Ken decidiu se dedicar. Mas no momento em que Rose descobriu que ele estava se divertindo, fez ele usar um colete com pedras. No dia seguinte, ele brigou com Tom, porque o gorila careca comeu seu almoço e acabou o perseguindo pela colina, esquecendo que estava com o colete de pedras. Uma semana depois, Kami e Kazuki vieram visitar com Sidilis, o comandante do exército do reino, e a princesa Célia. Mas eles ficaram chocados ao encontrá-lo fazendo flexões, enquanto carregava uma grande pedra e uma rosa. A mulher louca ainda zombou dele, dizendo que ele estava se movendo devagar demais, mas Ken disse a ela para não subestimá-lo. Quando ele disse que mal sentia o peso, ela adicionou um tijolo extra. Ken teve que usar sua magia para curar os músculos e evitar ser esmagado como um inseto. Sigilas levantou Rose com raiva e a acusou de tentar mandar Ken para a cova precoce. Mas Rose calmamente disse a ele para relaxar e revelou que estava treinando Ken para se tornar sua mão direita. Aparentemente, seu desejo de mostrar que não era um fraco foi o que selou seu destino, e Ken começou a se arrepender. Eventualmente, Rose disse a Ken para ir com seus amigos porque tinha algo a discutir com Sigilis, e ele fez isso feliz. Enquanto eles conversavam sobre suas vidas, Kazuki apresentou Ken à princesa, Célia, e ele entrou em pânico instantaneamente. Aparentemente, seu cérebro lento não percebeu que ela era da realeza, mesmo com a coroa, mas Célia o assegurou que não ia exigir sua cabeça por sua ignorância. Ela até trouxe uma torta para eles compartilharem, então Ken relaxou e se juntou ao grupo. Enquanto comiam, ele perguntou como estava o treinamento de Kami e Kazuki, e eles disseram que estava indo bem. Eles aprenderam esgrima com siglas e controle de magia com Elsie, e cada professor priorizava o bem-estar deles. Depois de dizer isso, Kazuki sentiu que estavam esfregando a sorte na cara de Ken, já que ele estava preso com uma tirana, mas o garoto não se importou. Quando ele estendeu a mão para pegar mais um pedaço de torta, Kami focou em seu braço musculoso. E antes que alguém pudesse reagir, ela levantou sua camisa e começou a admirar sua nova obra de arte. Todos ficaram tão chocados, e mesmo quando Ken tentou avisá-la, ela não parou. Então Kazuki falou, perguntando a Ken se viver daquela maneira era difícil. Ken respondeu que era, e revelou que considerou fugir mais vezes do que conseguia contar. No entanto, ele estava começando a gostar do treinamento e estava se encaixando bem com os marginais do time. Nesse momento, Tom chegou com o almoço de Ken, mas em vez de agradecê-lo, Ken ficou bravo e o chamou de entregador não pago. Tom rebateu, dizendo que ele era um garoto mimado, já que ainda estava irritado por ele ter comido seu almoço no dia anterior. E foi assim que começaram a trocar socos. Apesar de estar preocupado com sua atitude violenta repentina, Kazuki e Kami concluíram que Ken havia se acostumado com a vida de bandido e estava definitivamente feliz com isso. Kazuki então disse que estava voltando ao castelo para treinar porque assistir Ken o motivou. Célia imediatamente correu atrás dele, enquanto Kami ficou mais alguns segundos observando Ken, dizendo a si mesma que ele definitivamente fazia parte da trama agora. No dia seguinte, Rose jogou uma bolsa para Ken e disse que eles iam sair. Ele achou que era só para a cidade, mas ficou surpreso ao ver que estavam fora dos portões da cidade, em um lugar que Rose chamou de Floresta das Trevas. Era um ponto quente para monstros, e ela disse para ele não voltar até derrotar um Grand Grizzly. Ken entrou em pânico, pois os Grand Grizzlies eram extremamente fortes, mas Rose não se importou e o empurrou do penhasco. O garoto apavorado teve que usar sua magia para não morrer, já que Rose basicamente o mandou para um salto de paraquedas sem paraquedas. Assim que chegou ao chão, tentou se convencer de que poderia caçar o Grand Grizzly facilmente, até que ele apareceu atrás dele. Ele imediatamente correu pela sua vida, mas parecia que o urso estava determinado a almoçá-lo, então continuou o perseguindo. Em algum momento decidiu lutar, pois tinha certeza de que o treinamento infernal que Rose o submeteu era pior que qualquer outra coisa. Mas então 2 grizzlies azuis se juntaram à perseguição, e Ken ficou convencido de que os deuses da trama eram seus verdadeiros inimigos. Para se salvar, ele pulou de um penhasco e foi nadar com os peixes, fazendo os ursos recuarem. Enquanto o sol começava a se pôr, Ken pendurou suas roupas para secar e checou os suprimentos que Rose deixou em sua bolsa. Ele tinha comida, uma cantina de água e uma faca pequena, mas nada para fazer fogo, então xingou Rose pela 100ª vez naquele dia. Ele então comeu um pouco da comida e fez um corte na casca da árvore para indicar que sobreviveu ao seu primeiro dia. No dia seguinte, deixou o conforto da árvore e se aventurou na floresta para rastrear o Grand Grizzly. Depois de andar um tempo, encontrou um coelhinho ferido e após curá-lo, ele começou a segui-lo. Quando Ken não conseguiu espantá-lo, perguntou se ele sabia onde estava o Grand Grizzly.
Surpreendentemente, o coelho entendeu a pergunta e o levou até a toca do urso, onde ele estava dormindo com os dois grizzlies azuis. Ken deduziu que eram uma família e decidiu continuar monitorando-os por um tempo. Ele então foi ao rio para encher sua cantina e passou o resto da noite se curando, pois a água do rio estava contaminada. O coelho ficou com ele o tempo todo, e no dia seguinte o levou a uma fonte de água mais limpa. Enquanto Ken se servia da água, o coelhinho de repente percebeu algo inclinado em uma árvore. Curioso, Ken o seguiu e enquanto tentava descobrir o que estava fazendo o pequeno tremer, uma grande cobra branca apareceu. O livro que Ken leu não tinha informações sobre esse tipo de cobra, então ele foi tomado por um medo diferente. Depois que ela desapareceu, Ken voltou a observar os ursos e fez isso por mais 4 dias. No 5º dia, decidiu que desafiaria o Grand Grizzly, mas o coelho se recusou a deixá-lo ir. Ken achou que era porque estava chovendo muito e concordou em esperar a chuva passar, mas quando chegou à toca mais tarde, ficou chocado ao encontrar os corpos dos pais urso. O filhote de urso emergiu dos destroços de sua casa e começou a esfregar-se contra os pais, tentando acordá-los. Ken sentiu pena dele, mas estava mais irritado por a cobra ter roubado sua chance de brincar de João e os 3 ursos. Então decidiu caçá-la em vez disso. Passou algumas horas se preparando e quando estava pronto, o coelho o ajudou a rastrear a cobra. Ele ficou surpreso ao ver o filhote de urso machucado após tentar lutar contra a cobra. E sua raiva aumentou. Ele avançou com a lança improvisada, mas quase teve o corpo todo mordido. Apesar disso, ele conseguiu espetar a cobra no olho direito, e enquanto empurrava a lança, a cobra o atingiu com a cauda. Ken se curou, puxou a faca e atacou a cobra novamente, tentando pegá-la de surpresa. No entanto, ele nunca esperou que a cobra o pegasse de surpresa, e acabou com o braço na boca dela. A dor era insuportável, mas Ken começou a se curar e empurrou a faca mais fundo na boca do monstro. Essa ação fez com que ela o soltasse, e enquanto ele cambaleava para trás, sua visão ficou turva, percebendo que a cobra era venenosa. Ele começou a se curar por dentro e atacou o monstro novamente, mesmo sem estar totalmente curado. A cobra tentou atacá-lo com a cauda novamente, mas o filhote interveio, permitindo que Ken ganhasse vantagem. Ele pulou nas costas da cobra e deu um soco em seu crânio de forma dramática. Quando ela caiu, ele empurrou a lança mais fundo em seu olho, gritando como um louco. A cobra se contorcia, ou melhor, tentava. Mas a presa do filhote era forte, então no final ela desistiu e morreu. Enquanto Ken estava ao lado dela, tentando recuperar o fôlego, o filhote se aproximou e começou a esfregar-se nele. Infelizmente, aquele momento de conexão foi interrompido pela cobra, que a propósito só fingia estar morta. Ken apenas encarou a cobra e enquanto começava a xingar e culpar Rose pela sua má sorte, a mulher monstruosa apareceu do nada e terminou com a cobra. Enquanto ela estava em pé, absorvendo a aura do corpo, o aterrorizado Ken perguntou o que ela estava fazendo ali, e ela revelou que o coelho havia contado tudo. Aparentemente, era seu animal de estimação, e ela o enviou para vigiar Ken enquanto permanecia por perto. A razão pela qual o livro não tinha informações sobre isso era que havia sido criado pelos demônios, e durante a última guerra, havia fugido após ser ferido por siglas. Era surpreendente que ele tivesse conseguido lidar com os ursos, pois nenhum batalhão inteiro de soldados teria vencido. Ao ouvir isso, Ken ficou convencido de que a mulher à sua frente era uma bruxa sem coração, mas Rose explicou que não esperava que ele vencesse. Ela só queria que ele ganhasse experiência lutando contra algo mais forte. No entanto, o fato de ele ter desafiado a cobra e quase vencido provou que nem todos precisavam de habilidades de trapaça para sobreviver em um clichê de Isekai. Nesse momento, o filhote começou a rosnar para Rose, mas ela não se deixou abalar e apontou que ele havia se afeiçoado a Ken. Com isso, Ken acariciou o lado do filhote, fazendo-o se acalmar, mas então Rose se dirigiu a ele com sua voz autoritária, dizendo que ele viria com eles. Mais tarde, Rose informou Ken que ele agora estava qualificado para lutar ao lado dela no campo de batalha. Ele tinha todos os atributos que os outros 2 curandeiros do reino não possuíam, e ela estava feliz por ele ter aparecido quando apareceu, pois o exército demoníaco estava prestes a atacar. Naquele momento, no reino demoníaco, uma demônia chamada Emila informou a seu mestre que as tropas demoníacas haviam sido mobilizadas, e ele disse que ela deveria liderá-las. Amila garantiu confiante que não falharia, mas ao sair para o corredor, quase caiu de joelhos, pois estava realmente nervosa. Nesse momento, um demônio chamado Hiruluk se aproximou e começou a provocá-la, mas Amila pediu que ele se concentrasse no trabalho e se afastou. Hiruluk a seguiu e explicou que queria mostrar seu mais novo monstro feito de demônio. Amila o acompanhou até o laboratório, mas ficou decepcionada ao ver que ele havia criado outra cobra. Hiruluk jurou que este era melhor que o anterior e que não fugiria de siglas como o anterior. Ao ouvir o nome siglas, Amila ficou irritada e disse que ele não era a maior ameaça do reino Lingar. Hiruluk achou que ela estava falando da equipe de resgate, que os demônios chamavam de sequestradores, por causa da rapidez com que resgatavam os soldados humanos feridos. Mas Amila se referia a Rose, que sabia ter uma vingança pessoal contra seu mestre. Ela jurou que um dia a colocaria em seu lugar, mas Hiruluk a lembrou que agora ela era uma comandante e não poderia estar no campo de batalha.
A Mila disse que estava ciente, por isso planejava enviar o Cavaleiro Negro. No dia seguinte, enquanto Ken alimentava o urso, o coelho apareceu, e mesmo estando irritado por ter sido enganado, ele não conseguiu resistir à sua fofura. Enquanto alimentava os dois, ele chamou o urso de Blue Ring. Então Rose, que acabara de chegar, perguntou o porquê. Ken explicou que era porque ele era azul e um urso pardo, então ele apenas combinou Blue e Ri de ambos os nomes. Rose achou isso estúpido, mas não disse nada. Em vez disso, ela informou que a coroa permitiu que eles mantivessem o urso como propriedade da equipe de resgate. No entanto, disse que ele precisava ganhar seu sustento, e para surpresa deles, seu trabalho era ser o boneco de treino de Ken. Ela disse a Ken para pensar em Blue Ring como um soldado ferido precisando de cuidados urgentes e gritou para ele acelerar. Ken fez como foi instruído e não se importou com o peso extra, até que Tong e os outros começaram a emboscá-lo na estrada. Rose havia ordenado que simulassem um campo de batalha, e aqueles marginais decidiram fazer o máximo. Ken fez o possível para evitá-los e sobreviveu por 4 horas antes de desmaiar de exaustão e não conseguir se curar. Como de costume, Rose apareceu do nada e explicou que a exaustão humana vinha do medo, impaciência e nervosismo. Então, até que ele adquirisse a força mental para não vacilar diante do medo, ele continuaria caindo como madeira. Depois de curá-lo, ela instruiu a levar Blue Ring e dar voltas ao redor da cidade do castelo. Ken fez o que lhe foi dito e, como esperado, as pessoas o encararam de forma estranha. No entanto, quando as pessoas perceberam que ele fazia parte da equipe de resgate, relaxaram, o que confundiu Ken. Então, quando Blue Ring o direcionou a uma frutaria porque estava com fome, Ken perguntou ao dono por que as pessoas estavam agindo normalmente. A mulher explicou que era normal ver membros da equipe de resgate correndo pela cidade. Ela então lhe deu uma das frutas como presente para Blue Ring, e o urso ficou muito feliz. Depois que ele se afastou, uma garota lobo chamada Amako saiu e olhou curiosa para Ken. Ken decidiu visitar o castelo, mas um cara loiro começou a persegui-lo. Ken não percebeu até que Blue Ring chamou sua atenção para o cara que já estava sem fôlego, então ele parou e o curou. O cara se apresentou como Orga, um dos outros 2 curadores do reino. Enquanto conversavam, ele disse a Ken que estava feliz por ele ter sobrevivido ao treinamento da Rose. Aparentemente, a irmã dele era outra curadora, e os dois haviam falhado miseravelmente no treinamento. Agora eles passam os dias administrando uma clínica na cidade, mesmo sendo parte da equipe de resgate. Ken contou que Rose pediu para ele se juntar à vanguarda, mas admitiu que não tinha certeza se conseguiria. Orca garantiu que ele conseguiria, explicando que Rose não escolheria alguém que não acreditasse ser capaz, e isso fez Ken pensar. Vendo isso, Orca decidiu voltar para a clínica, mas antes de se despedir, pediu para Ken não odiar a Rose. Ken disse que não odiava a capitã, embora tivesse algumas coisas a resolver com ela. Enquanto Ken saía correndo, Orga disse que estava feliz que Rose finalmente encontrou alguém confiável. Nesse momento, a irmã dele apareceu e começou a repreendê-lo por sair sozinho. Orga argumentou que não era tão fraco, mas ela claramente não acreditou e começou a encará-lo, então ele mudou de assunto. Ele disse que conheceu alguém muito interessante e que quando ela o conhecesse, também iria gostar dele. Alguns minutos depois, Ken chegou ao castelo e foi autorizado a entrar com Blue Ring, já que Rose havia garantido pelo ursinho. Não demorou para ele encontrar Kamei, que o chamou animadamente para poder acariciar Blue Ring. Infelizmente para ela, o urso não queria que ela o tocasse. Quando ela continuou tentando, ele usou a mão dela como um brinquedo de morder por alguns momentos antes de mudar para Ken. Eventualmente, eles pararam de focar em Blue Ring porque Ken notou que as mãos de Kami estavam machucadas do treinamento. Depois de curá-las, Ken perguntou sobre Kazuki, e ela revelou que ele tinha saído do reino para treinar com siglas. Quando ele voltasse, seria a vez dela, e ela mal podia esperar para viver uma luta de verdade. Depois de conversar por mais alguns minutos, Ken se despediu de Kami e saiu com Blue Ring. No caminho para casa, disse a si mesmo que precisava treinar mais para apoiar seus amigos durante a guerra. Mais tarde, depois de deixar Blue Ring, ele encontrou Rose parada em frente à casa e disse a ela que não ia fugir de sua responsabilidade. Rose deu um soco leve em seu peito e disse que ele finalmente estava agindo como um deles. Os outros testemunharam esse momento emocionante, mas rapidamente se esconderam para evitar serem repreendidos. Alguns dias depois, Ken foi acordado de forma rude pela bolsa que Rose jogou em cima dele. Ela então disse que o rei queria que ele se juntasse ao treinamento da Kami fora do castelo. Enquanto caminhavam até o portão com Blue Ring, Ken perguntou por que não tinha sido chamado para acompanhar Kazuki também. Rose explicou que recusou o pedido porque ele tinha acabado de voltar do próprio treinamento. Ao chegarem, Kami ficou feliz ao ver Blue Ring e apresentou Ken a seus companheiros, um cavaleiro chamado Aruku e uma maga chamada Corin. Enquanto Ken conversava com Aruku, Rose avisou Kami para ter cuidado, pois os poderes de Ken não podiam trazer os mortos de volta. Virando-se para Ken, ela disse que não tinha conselhos para ele. Enquanto a observavam sair, Kami comentou que Rose era uma inspiração, mas Ken não entendeu o que ela queria dizer, e ela não se deu ao trabalho de explicar. Na estrada, Ken soube que estavam indo para as planícies ao redor da escuridão da Floresta Linger, e se perguntou como Blue Ring reagiria ao voltar para casa. Nesse momento, Kami perguntou se podia acariciar o enorme urso de pelúcia, já que ele estava dormindo profundamente, mas o comportamento dela assustou Ken. Então, quando ela tentou tocar Blue Ring, ele afastou a mão dela como se fosse um inseto, mas isso não a desanimou. Ela tentou mais algumas vezes, e Ken afastou a mão dela, cada vez até que ela começou a reclamar que ele não era um cavalheiro. Eventualmente, Blue Ring acordou, então Ken decidiu colocá-lo no chão, mas o filhote de urso estava tão mimado que começou a balançar enquanto tentava andar.
Kami, animada, ofereceu-lhe uma carona nas costas, ignorando completamente o aviso de Ken sobre o peso do urso. Então não foi surpresa quando ela acabou caída no chão. Enquanto continuavam o caminho após o fiasco, Blurin percebeu algo ao mesmo tempo em que o bastão mágico de Corin acendeu, então Haruku imediatamente ficou em alerta. Eles presumiram que estavam prestes a ser atacados por monstros, mas então um grupo de bandidos se revelou e exigiu que entregassem todos os seus pertences. Kami ficou animada para viver um verdadeiro evento Izakai, mas quando os bandidos disseram que transformariam Blurin em pele, ela deu a eles um pequeno choque. Ken a incentivou, até a chamando de Nova Zeus, e a garota quase se virou contra ele. O bastão de Corin logo captou outro sinal, mas desta vez eram realmente monstros. Blurin pulou na frente de Ken para protegê-lo, enquanto Kami começou a usar sua magia nos javalis, atraindo a atenção deles. Como era de se esperar, Ken tentou agir como um escudo humano, mas então os dois foram lançados para o ar. Enquanto começavam a cair, Ken os cercou com sua magia para evitar ferimentos, mas caíram em um rio em direção a uma cachoeira. Ele imediatamente pediu a Kami para prender a respiração, e ela fez isso bem antes de irem para baixo. Um tempo depois, ela sacudiu Ken para acordá-lo e prometeu levá-lo para a segurança. Mas o garoto disse que estava bem, o que a deixou envergonhada, então ela o empurrou. Ele então curou o corte dela e disse que ela não tinha com o que se preocupar, já que ele havia feito seu treinamento de sobrevivência naquela floresta. Kami queria voltar, mas ele insistiu que encontrassem abrigo, pois estava prestes a chover. Kami perguntou onde ele tinha em mente, e ele admitiu que tinha dormido em uma árvore da última vez que esteve lá. Em vez de perguntar se ele achava que era Tarzan, Kami falou sobre como nunca a deixaram subir em árvores. Ken deduziu que ela era uma daquelas pessoas protegidas e percebeu que era por isso que ela havia dito que se sentia deslocada no passado. Vendo que ela estava triste, ele apontou para uma caverna próxima e sugeriu que passassem a noite lá. Ele pediu que ela trocasse de roupa, e Kami pediu timidamente para ele não agir como um espião. Depois ele fez ela colocar a mão no rio e liberar sua magia para conseguirem o jantar. Ele também a usou como um isqueiro humano, e Kami nunca se sentiu tão envergonhada na vida. Enquanto o peixe cozinhava, Ken aproveitou o calor do fogo em seu peito nu, fazendo Kami se afastar. Ken não percebeu que ela fez isso para evitar a tentação, então continuou conversando. Quando finalmente se calou, Kami avistou alguns macacos venenosos e ficou fascinada por seus olhos grandes. Ken a alertou para não tocá-los, já que eram claramente venenosos, mas a garota decidiu dançar com a morte. No castelo, o rei informou a Kazuki que Ken e Kami haviam desaparecido após um ataque de monstro. Kazuki tentou sair correndo para procurá-los, mas Rose o deteve, dizendo que enquanto Kami estivesse com Ken, tudo ficaria bem. E ela estava certa, pois Ken havia curado Kami novamente, e quando ela bocejou, ele sugeriu que ela dormisse. Ken então se deitou, mas alguns minutos depois começou a chover e Kami começou a falar com ele novamente. Ela queria saber se ele gostaria de voltar ao mundo deles algum dia. Ken admitiu que seu desejo de voltar para casa era apenas 50%, e Kami disse que nunca queria voltar. Quando ele não perguntou o porquê, ela ofereceu a informação, explicando que não tinha apego ao mundo deles. Ken a assegurou que apoiava sua decisão completamente, pois sabia o que era se sentir preso e depois finalmente livre. Inicialmente, ele só se esforçou para não atrapalhar ela e Kazuki, mas depois de tudo, sentia que finalmente pertencia. Ele sabia que era o mesmo para Kami, e disse que a prioridade deles deveria ser ajudar as pessoas. Kami concordou, e então a conversa voltou a um assunto mais leve, até que Ken não aguentou as provocações de Kami e decidiu dormir. No dia seguinte, partiram para encontrar Haruku, Corin e Blurin, mas Blurin os encontrou primeiro. Haruku estava logo atrás dele, e o pobre cavaleiro parecia ter passado por muita coisa. Ele explicou que correu atrás de Blurin quando os filhotes de repente saíram correndo, e ficou feliz por ter feito isso. Enquanto Ken começava a curá-lo, Blurin se afastou para sua antiga casa e olhou ao redor triste. Quando Kami descobriu o motivo, sentiu pena do pequeno, mas então ele voltou e olhou para Ken ansiosamente. O garoto deduziu que ele queria que eles partissem, então Kami disse que o filhote finalmente decidiu que Ken era seu lar. Horas depois que Ken e Kami foram recebidos e dispensados pelo rei, foram abordados por Kazuki e Celia. Kazuki não perdeu tempo perguntando como estavam e revelou que estava muito preocupado com eles. Celia os assegurou que ele estava extremamente preocupado e teria saído do palácio para procurá-los na noite anterior. Com isso, Kami disse a Kazuki que ele era imprudente. Mas Ken disse, tente olhar no espelho. Quando ela negou, ele lembrou que ela foi mordida por um macaco que achava fofo, então ela tampou a boca dele. Mais tarde, os quatro se sentaram ao lado da fonte no pátio e Kazuki contou a Ken o que Rose lhe dissera no dia anterior. O garoto ficou chocado com a fé que sua capitã tinha nele, mas logo percebeu que era porque ela sabia que a floresta não era tão agradável sem os ursos e a cobra. Então, quando Kazuki disse que a fé de Rose em Ken era impressionante, ele pediu ao garoto para continuar ingênuo e inocente, ao contrário dele e de Kami. Nesse momento, Kami começou a reclamar, e assim começaram a brincar um com o outro.
Eventualmente, Ken e Kami foram embora, e Celia disse a Kazuki que ele sempre parecia feliz quando seus amigos estavam por perto. Ele afirmou que era porque eles vinham do mesmo mundo, mas a princesa acreditava que o vínculo deles ia além disso. Ela então pediu que ele a considerasse uma de suas amigas próximas, e ele concordou em deixar de lado seu título. Enquanto isso, na sala do trono, Sérgio informou Siglas e Rose que haviam interrogado os bandidos e aprendido que a maioria dos monstros havia fugido da floresta. O rei acreditava que era porque eles estavam fugindo de algo, e Siglas acertou ao adivinhar que era do exército do Senhor Demônio. O rei então instruiu-o a preparar as tropas, enquanto Sérgio foi encarregado de informar os outros ministros sobre a nova situação. Quanto a Rose, ele queria que ela fosse confirmar a localização do exército demoníaco, e ela garantiu que faria isso imediatamente. Antes de sair, o rei pediu que ela reconsiderasse voltar como comandante do exército, mas ela recusou. Aparentemente, algo aconteceu há alguns anos, e ela perdeu seu esquadrão e seu olho direito por causa disso. Mas Rose acreditava que era sua culpa e ainda se punia por isso, razão pela qual não curou seu olho. O rei tentou convencê-la de que era hora de seguir em frente e disse que ela havia criado a equipe de resgate para compensar. Rose garantiu que ele havia entendido mal suas motivações, então ele perguntou qual era a verdadeira motivação. Rose respondeu que era para encontrar um subordinado que não morresse. E esse sortudo era Ken. O rei não soube como responder, então ela disse para ele apenas relaxar e assistir. Naquela noite, Ken soube por ele que Rose estaria fora por alguns dias, e queria que ele entregasse uma carta a alguém na cidade. Quando recebeu essa informação, Amila estava pressionando suas tropas para terminar de construir a ponte e iniciar a invasão. O Cavaleiro Negro ficou entediado de vê-la se comportar como uma mestra escravocrata, então fez alguns comentários sarcásticos, o que a irritou. Amila lembrou de que ela era sua superior, e o cara não discutiu. Ele simplesmente disse para ela chamá-lo quando fosse hora de agir, e então se afastou. Nesse momento, o Priluka apareceu, então Amila perguntou se ele tinha vindo para zombar dela. Ele garantiu que só queria saber como estava a ponte, e Amila disse que faltavam apenas algumas horas. No entanto, parecia que ela falara cedo demais, pois Rose apareceu de repente no topo do penhasco no território humano, e jogou uma árvore inteira na ponte quase pronta. Ela desabou imediatamente, e quando Amila percebeu que Rose era a culpada, ficou ainda mais irritada, mas a mulher atrevida apenas sorriu e saiu correndo. No dia seguinte, Ken foi à cidade e todos o olharam de forma estranha porque ele não estava correndo ou carregando Blue Ring. Quando chegou à barraca de frutas, a velha pediu que ele comprasse a comida favorita de Blue Ring, e ele prometeu fazer isso antes de voltar para casa. Eventualmente, ele encontrou o endereço na carta e ficou surpreso ao ver que era a clínica da Orga. Orga foi quem o recebeu, e depois de um breve bate-papo, ela o levou para ver um paciente. Era um garotinho com dor de barriga. Assim que Orga fez sua mágica, o menino agradeceu e perguntou quem era o público. Orga esperava a carta, mas não sabia que Ken a traria. Enquanto Orga perguntava sobre o membro da equipe de resgate, ele leu a carta e ficou sério. No entanto, ele não interrompeu enquanto Oruru explicava a Ken como lutaram para sobreviver ao treinamento da Rose, e ainda assim falharam. Eles até ficaram com medo da Rose em alguns momentos por causa da rigidez dela. Mas desde que Ken entrou na equipe, Rose ficou mais suave, e até sorriu mais. Ken estava convencido de que Oruru falava de outra pessoa, porque a Rose que ele conhecia o usava como saco de pancadas de vez em quando. Nesse momento, alguém entrou correndo na clínica dizendo que houve um acidente, então Orga pediu que Ken e Oruru o acompanhassem. Coincidentemente, havia 3 pacientes, então cada um ficou com um, mas Ken hesitou, pois nunca tratou um ferimento sério antes. No entanto, Orga conseguiu acalmá-lo e ele fez sua mágica com sucesso. Mais tarde, a caminho da clínica, Orga agradeceu a Ken por ajudar e até o convidou para trabalhar lá nos dias em que estivesse livre. Ken não achava que seria de muita ajuda, mas aceitou o convite e se despediu dos irmãos. Pouco depois de sair, Orga informou a Ora Yuryu que a carta era um aviso para se preparar para a guerra, e ela ficou em silêncio. Mas ele a assegurou de que ficariam bem, pois tinham a Rose e agora o Ken ao seu lado. Mais tarde, depois que Ken pegou as frutas para Blue Ring, ele deu uma mordida e as apreciou até que Amako de repente segurou sua mão. Ele presumiu que ela estava perdida, mas então ela disse que havia algo que ele precisava ver. Antes que pudesse perguntar o que era, foi assaltado por uma visão horrível de seus amigos morrendo nas mãos do Cavaleiro Negro. Quando a visão terminou, Amako disse que ele era o único que poderia impedir isso. Quando Ken saiu do choque, Amako já tinha ido. Ele tentou encontrá-la, mas ela havia desaparecido completamente, então tentou nos portões da cidade, mas o cavaleiro informou que ela não passou por ali. Enquanto exclamava de frustração, Rose apareceu e perguntou por que ele estava fazendo barulho. O cavaleiro deu uma olhada nela e saiu correndo, pois ela era aterrorizante, e Ken sentiu pena dele. No entanto, essa simpatia o colocou em apuros com Rose, e ela quase esmagou seu rosto como uma melancia. Depois que ela o soltou, ele perguntou onde ela esteve nas últimas horas e revelou que foi fazer reconhecimento. Ela também contou como destruiu a ponte que os demônios estavam construindo, e o garoto se perguntou se a mulher violenta entendia o que realmente significava fazer reconhecimento. Claro, ele fez a pergunta em voz alta e quase foi enviado para o além na hora. Enquanto começavam a caminhar para casa, Ken perguntou a Rose se ela sabia quem era a Maka, e ela disse que a garota apareceu no reino há cerca de 2 anos. Os povos bestiais eram conhecidos por suas habilidades mágicas raras, e quando Ken ouviu isso, perguntou se uma dessas habilidades era compartilhar visões. Rose disse que havia bestiais conhecidos como oráculos do tempo porque podiam ver o futuro.
No entanto, eles eram extremamente raros e geralmente bem protegidos no território dos peles de abelha. Ela achou suspeito que Ken estivesse perguntando sobre os peles de abelha, mas ele disse que estava apenas curioso, e ela acreditou. Quando chegaram a um lugar, ela pediu que ele seguisse, pois estava indo ao castelo para dar seu relatório de reconhecimento. Um tempo depois que ela chegou lá, o rei agradeceu por atrasar o avanço do inimigo e disse que anunciaria a invasão ao reino no dia seguinte. Ele pediu a Sérgio para fazer os preparativos e instruiu Siglas a trazer os heróis até ele, para que pudesse informá-los primeiro. Horas depois, Ken estava se revirando na cama, incapaz de dormir por causa da visão que a Mako lhe mostrara. Enquanto se perguntava se ela havia mostrado isso para que ele encontrasse uma forma de mudar o futuro, notou algumas bolas de luz flutuando do lado de fora da janela e entrou em pânico. No entanto, ele ainda foi olhar pela janela e ficou aliviado ao ver que era apenas Kazuki. Enquanto estavam sentados do lado de fora, Kazuki admitiu que estava preocupado com a guerra iminente e disse que saiu correndo do castelo depois que o rei os informou sobre isso. Ele disse a Ken que se sentia um covarde e revelou que durante seu treinamento especial, quase foi paralisado pelo medo. Ken ouviu em silêncio enquanto Kazuki compartilhava suas preocupações e medos, e quando ele terminou, disse que o medo era normal. Curioso, perguntou a Ken como ele se sentia sobre a guerra, e Ken respondeu com confiança que não iria fugir, mesmo estando assustado. Kazuki lembrou que ele não era obrigado a lutar pelo reino, já que foi levado para lá por acidente, e Ken disse que estava bem ciente disso. No entanto, as coisas mudaram desde a chegada deles, e ele considerava o reino e seu povo como seus. Ele também disse a Kazuki que se ele escolhesse não lutar na guerra, não o julgaria, porque amigos sempre se entendem e se apoiam. A resposta de Kazuki foi se dar um tapa e se chamar de idiota. Ken ficou confuso com a mudança repentina, mas Kazuki garantiu que estava bem e lutaria para proteger seus amigos. Ken pediu para ele se acalmar, mas Kazuki disse que o medo não era uma boa razão para não lutar, porque até o Sop lutava quando as coisas ficavam ruins, e ele era um dos covardes. Ele e Ken então fizeram um pacto para se protegerem e proteger Kami, e depois disso Kazuki saiu. Ken o observou por alguns segundos e então virou para entrar, mas Kami de repente falou atrás dele, revelando que tinha escutado a conversa. Aparentemente, ela o seguiu secretamente quando ele fugiu do castelo, mas quando viu que ele foi até Ken, percebeu que não precisava fazer nada. Ken admitiu que não queria que Kazuki lutasse, então Kami perguntou se ele também não queria que ela lutasse. Ele respondeu que não queria, mas os motivos não eram os mesmos, já que Kami já havia decidido ficar naquele mundo. Kami não precisou de mais explicações depois disso, então desejou boa noite a Ken e voltou para o castelo. No dia seguinte, o rei fez o que prometeu e informou os cidadãos e soldados sobre a invasão. Ele também fez um discurso motivacional no nível de Eren Smith, então todos estavam confiantes de que venceriam a guerra. Logo após o discurso do rei, Kazuki foi visitar Celia, e ela prometeu orar pela vitória dele no campo de batalha, enquanto ele prometeu fazer sua parte para proteger o reino. Antes de sair, ele a chamou pelo nome, e a namorada dentro dela insistiu que ele voltasse vivo, custasse o que custasse. Enquanto isso, na base da equipe de resgate, enquanto Ken ajudava Orga, Tong apareceu e disse que Rose queria vê-lo em seu escritório, e o garoto ficou nervoso, pois era a primeira vez que era convocado assim. Quando ele chegou lá, ela foi direto ao ponto, lembrando-o de que ele fazia parte da vanguarda. No entanto, ela explicou que ele não iria para o campo de batalha imediatamente. Tom e os outros trariam soldados feridos até eles, e eles trabalhariam juntos com os irmãos para curá-los. Confuso, Ken perguntou por que não se juntariam à batalha desde o início, e Rose disse que era porque não haveria muitos feridos graves. Ela então o aconselhou a manter os olhos e a mente abertos quando se juntasse à batalha, garantindo que apenas os feridos graves receberiam sua atenção. Assim que deixou isso bem claro, ela deu a ele o uniforme oficial da equipe de resgate, e Ken o vestiu com orgulho. Vendo como ele estava animado, Rose lembrou de que os curandeiros não eram imortais, então negligenciar a si mesmo no campo de batalha estava fora de questão. Ken garantiu que sabia, mas Rose deu um tapa em sua testa e disse que dizer isso e fazer eram duas coisas diferentes. Ainda assim, ele prometeu que ficaria bem e protegeria seu povo. Depois de sair do escritório dela, ele se lembrou da visão e jurou a si mesmo que as coisas não aconteceriam assim. No dia seguinte, os soldados, heróis e equipes de resgate partiram para a guerra. E para passar o tempo, Ken fez perguntas a Rose sobre demônios. Ela disse que eram semi-humanos com chifres, fisicamente fortes e tinham mais mana do que um humano comum. A reação inicial de Ken foi de choque, fazendo Rose perguntar se ele estava com medo, mas ele respondeu que não, pois conhecia alguém ainda mais assustador que demônios. Rose sabia que ele se referia a ela, então o chamou de pirralho convencido e disse que ele se mostrou um verdadeiro monstro. Ken discordou, explicando que sua motivação era superá-la, e Rose o encarou com tanta intensidade que ele se encolheu. No entanto, ele não sabia que suas palavras haviam desencadeado a memória de seu antigo esquadrão. 5 anos atrás, quando Rose era comandante de batalhão, o rei informou todos os seus altos oficiais sobre relatos de avistamentos de demônios. Após a reunião, Siglas e Rose especularam que os demônios estavam planejando uma invasão secreta e concordaram em começar a se preparar para defender o reino. Depois que se separaram, uma pirralha chamada Al apareceu ao lado de Rose e tentou chamar sua atenção. Em resposta, Rose a atingiu com tanta força que Al jurou que sua altura diminuiu alguns centímetros. Rose disse para ela não ser uma pirralha chorona e continuou andando, então Al a seguiu e começou a falar sobre os demônios. Ela disse que tinha certeza de que os humanos poderiam facilmente derrotar os demônios, mas Rose apontou que não era sábio subestimar os inimigos.
Todos tentaram explicar que ela não estava, mas Rose não estava ouvindo e disse que supervisionaria o treinamento do esquadrão naquela noite, já que eles estavam começando a esquecer seus ensinamentos. Quando chegaram em casa, os outros notaram que todos pareciam preocupados e perguntaram o que havia de errado. Rose então informou que supervisionaria o treinamento deles, e todos imediatamente se voltaram contra ela, pois sabiam que ela era a culpada. Uma semana depois, o rei convocou Rose novamente e informou que uma unidade de demônios altamente treinada estava caçando monstros, então ele queria que ela investigasse e descobrisse suas motivações. Quando ela voltou para casa naquela noite, informou seu esquadrão que iriam fazer uma exploração no dia seguinte. A equipe teve reações mistas, já que seus alvos eram demônios, mas todos garantiram que ficariam bem. Isso rendeu a ela uma bronca, pois a semana deles foi um inferno por causa dela. Enquanto tentava acalmá-los, o coelho de Rose subiu em seu ombro, e ela disse que ele não iria na missão para não se expor ao perigo. Nesse momento, todos correram até ela, buscando proteção de seus amigos malvados, e Rose finalmente os atendeu. Isso pareceu funcionar, pois ficaram animados e disseram que mal podiam esperar para sair com a capitã. No dia seguinte, partiram para a missão, e enquanto acampavam à noite, decidiram explorar o lado oeste no dia seguinte. All foi quem sugeriu, e ficou muito surpresa quando os outros concordaram. Para desviar a atenção dela, sugeriu que todos descansassem um pouco. Ela não tinha terminado a frase quando seus amigos saíram, deixando-a para fazer a primeira vigília. Felizmente, Rose era uma capitã legal, então ofereceu-se para fazer a primeira vigília enquanto todos dormiam, mas a garota não conseguiu dormir. Então, ela se sentou e perguntou a Rose por que a escolhera como vice-comandante. Rose disse que alguém tinha que fazer esses trabalhos e até revelou que planejava promover All a comandante, já que agora estava à frente de um batalhão. All entrou em pânico e reclamou que Rose estava confiando demais em suas habilidades inexistentes. Quando mencionou que os membros da equipe não gostariam que ela os liderasse, Rose garantiu que estava errada. All não teve como rebater isso. Então, em vez disso, ela lembrou a Rose o quanto odiava a autoridade e sempre ignorava ordens. Seu espírito livre a tornou famosa entre os cavaleiros, e ao conhecer Rose, continuou fazendo as coisas do mesmo jeito. No entanto, Rose não era como os comandantes e sempre colocava All em seu lugar quando ela se desviava. Um dia, ela se cansou e tentou atacar Rose, mas Rose a nocauteou e ajustou sua atitude. Assim, seu novo objetivo passou a ser superar Rose, mas isso nunca aconteceu. Apesar disso, All se sentia feliz porque acreditava que Rose a entendia completamente e tinha certeza de que seus companheiros sentiam o mesmo. Quando All terminou de falar, Rose deu um tapa em sua testa e disse que ela falava demais. Também disse que sua decisão de fazer All sua sucessora não estava errada, pois sabia que ela era a pessoa certa para o trabalho. All tentou argumentar, mas Rose a silenciou, ameaçando dar outro tapa em sua testa, então completou seu discurso épico. Depois disso, disse a All que iria dormir e chamou os outros para fazerem o mesmo. All ficou chocada ao ver todos acordados, mas logo começaram a provocá-la. Envergonhada, All começou a persegui-los, mas eles pareciam não se importar e riam o tempo todo. No dia seguinte, foram ao lado oeste como combinado, e não foi surpresa quando descobriram demônios reunindo monstros. Nero, o líder da equipe de demônios, percebeu facilmente a presença deles, então Rose foi falar com ele. No entanto, foi em vão, pois ele deixou claro que não poderia deixá-los viver após descobrir o que estavam fazendo. Rose não se intimidou e disse para ele vir com tudo. O cara era bem habilidoso e usava magia do vento como arma e escudo, mas Rose foi rápida e o mandou longe com um soco. Ela então correu atrás dele, já que ele tinha voado bem longe. E enquanto lutavam, muitas árvores foram derrubadas. Ainda assim, nenhum dos dois se feriu, e Nero até reconheceu a força de Rose antes de envolvê-la em um tornado de lâminas de vento. A mulher louca apenas sorriu e caminhou pelo tornado como se fosse uma passarela, e foi quando Nero percebeu que ela era uma curadora. Nesse momento, tudo finalmente fez sentido, então ele decidiu ficar sério e invocar sua espada demoníaca. Quando colidiram novamente, Rose deduziu que a espada estava imbuída de uma maldição, então fez uma anotação mental para ficar longe dela. Ela também se certificou de espancar Nero até ele decidir que precisava mudar a estratégia. Ele mais uma vez reconheceu a força de Rose e a de seu grupo, mas disse que se não cuidasse deles, se tornaria um problema para seus planos. Aparentemente, eles pretendiam ressuscitar seu senhor e estavam dispostos a sacrificar tudo para que isso acontecesse. Rose levou alguns segundos para entender o que ele queria dizer com sacrifício. Então, quando ela chamou seu grupo para recuar, já era tarde demais. O primeiro já tinha caído, e quando ela tentou ir salvá-los, Nero interveio. Isso fez com que os membros do grupo caíssem como moscas. E Rose ficou tão enfurecida que atacou Nero sem pensar e perdeu seu olho direito. Quando tentou curá-lo, percebeu que não conseguia, e Nero revelou que a espada corta a mana, então a ferida estava temporariamente amaldiçoada. Apesar disso, Rose ainda tentou atacá-lo, e ele foi cortado na perna dessa vez, ela mesma. Nero então avançou contra ela, e no momento em que atacou, todos apareceram do nada, agindo como um escudo humano. Rose levou alguns momentos para entender o que havia acontecido, e quando finalmente fez isso, começou a se culpar por tudo. Ela ainda estava assim quando Nero tentou acabar com ela, então ele ficou surpreso quando ela agarrou sua lâmina. No momento seguinte, ela começou a espancá-lo, não lhe dando chance de reagir, e quando lançou contra uma árvore, mandou sua espada atrás dele. Infelizmente, ela apenas o feriu no ombro, e isso a deixou ainda mais irritada. Quando tentou acabar com ele, uma jovem Amélia apareceu de repente, e Rose congelou. Ela não esperava que Nero, que sacrificava seus subordinados sem piedade, tivesse alguém de quem realmente se importasse.
Enquanto Amelia começava a levá-lo, Rose gritou para ela parar, mas quando ela se virou, Rose viu tudo nela e congelou novamente. Então Rose os deixou ir, enquanto se xingava por ser fraca. Eventualmente, ela se arrastou até All, e quando descobriu que a garota ainda estava viva, tentou curá-la. All, fraca, pediu para não desperdiçar sua magia e disse que não tinha arrependimentos por ter servido a ela. Rose ficou furiosa com suas palavras, mas All não parou por aí. Ela implorou a Rose para continuar sendo a mesma pessoa que todos no grupo admiravam. E quando ela deu seu último suspiro, Rose gritou de agonia. Mais tarde naquele dia, ela voltou e relatou tudo ao rei. E quando ela terminou seu relatório, pediu para que ele revogasse seu título de cavaleira. Disse que não tinha mais o direito de se chamar cavaleira. E o rei não tentou convencê-la do contrário enquanto ela saía da sala do trono. No caminho para casa, foi abordada pelos pais de um de seus membros mortos, que a agradeceram por trazer seu filho de volta. Rose tentou se desculpar, dizendo que era sua culpa a morte do filho deles, mas eles disseram que ela foi a razão do filho voltar a sorrir. Rose não conseguiu dizer nada depois disso, então voltou para casa e não saiu mais. Um mês depois, Siglas a visitou e ficou irritado quando ela falou sobre querer morrer, mas ela disse que não estava falando sério. Depois que ele a soltou, perguntou por que ela ainda não tinha curado seu olho, e Rose não respondeu. No entanto, após ele sair, ela disse a si mesma que a cicatriz seria um lembrete de seus pecados. Ela também disse que precisava fazer algo com a vida que All salvou, e seu primeiro pensamento foi se vingar, mas então percebeu que não estava sendo racional e afastou a ideia da cabeça. Quando se sentou para clarear a mente, começou a ver memórias de seu esquadrão e se sentiu patética pelo que sentia. Como se isso não fosse ruim o suficiente, começou a ouvir All falando com ela, e a garota a aconselhou a seguir em frente. Ela também a lembrou de suas últimas palavras para continuar sendo a comandante que todos admiravam, e naquele momento, Rose viu o resto deles também. Todos estavam rindo e fazendo piadas como costumavam fazer, e Rose percebeu que estava sendo dura consigo mesma. Ela então jurou a si mesma que nunca mais mostraria fraqueza, e após todos desaparecerem, voltou a ser a comandante Rose. Foi nesse momento que decidiu encontrar o curandeiro supremo. De volta ao presente, disse a Ken que estava feliz por tê-lo encontrado, e o garoto ficou incomodado com sua tentativa de ser carinhosa, mas ela não se importou e disse que ele não sabia o quão precioso era. A resposta de Ken rendeu um soco em seu estômago, mas ele se curou enquanto Rose começava a dizer que ele realmente era um curandeiro extraordinário. Ela então finalizou seu discurso dizendo que tinha certeza de que ele não morreria tão facilmente, e isso o fez sorrir. Horas depois, Ken acordou em uma tenda e saiu para apreciar tudo quando Kami comentou sobre seu uniforme. Ele ficou surpreso ao ver que ela já estava acordada, e quando tentou falar com ela, a garota começou a exibir sua armadura. Ela falou sobre suas especificações como uma jogadora profissional, e sua empolgação incessante fez com que ele dissesse que estava errado por ter pensado que ela era uma garota delicada. Kami argumentou que era, e até se gabou de como costumava cultivar cactos em casa para a estética. Ken obviamente apontou tudo que estava errado nessa afirmação, mas Kami tinha o dom de distorcer o significado das palavras das pessoas. Então ela começou a provocar Ken, dizendo que ele era um tsundere experiente e que mal podia esperar para vê-lo quebrar o personagem. Ela o incomodou tanto que Ken começou a se afastar, até que ela o encurralou perto de uma das tendas. Desesperado para se afastar dela, gritou por Kazuki para vir salvá-lo. E para sua surpresa, o garoto realmente veio. Kami reclamou que ele estava atrapalhando seus planos, mas ele se recusou a deixá-la ir, dizendo que Siglas os estava procurando. Enquanto se afastavam, Kami chamou Ken e prometeu que iriam continuar de onde pararam outra hora. Ao chegarem a Siglas, ele os informou sobre o que aconteceria e pediu que garantissem que eliminariam o comandante inimigo. Eles garantiram que o deixariam orgulhoso e foram para a linha de frente esperar pelo inimigo. Kami pediu a Kazuki para não se esforçar demais, e ele a tranquilizou que estava bem. No entanto, ele percebeu que ela estava atormentando Ken para tentar se acalmar. Kami não negou, mas reclamou da habilidade de Kazuki de ler as pessoas como livros. Ele então apontou que ela havia mudado desde que chegou àquele mundo, e Kami disse que não se importava porque Ken a aceitava. Surpreso, Kazuki pediu para ela contar tudo, e ela prometeu que contaria se sobrevivessem à batalha. Ela então o provocou, dizendo que sabia que ele sobreviveria, porque agora tinha um motivo. Antes que Kazuki pudesse responder, eles sentiram um inimigo, e no momento em que o exército demoníaco apareceu, os magos lançaram sua magia. Infelizmente, o que atacaram era uma ilusão, e o inimigo estava avançando pelo sudoeste. Siglas imediatamente ordenou que todos focassem a atenção lá. E enquanto começavam a se enfrentar, Rose mobilizou sua equipe para encontrar os soldados feridos. Depois que saíram, ela pediu a Orga e Oruru para se posicionarem nas tendas e instruiu Aruku a ficar de guarda, mas acrescentou que se as coisas piorassem, deveriam correr por suas vidas. Quanto a ela e Ken, ficariam com os irmãos até a batalha esquentar. No momento seguinte, Tom voltou com o primeiro grupo de pacientes e todos entraram em ação. As mãos de Ken tremiam ao ver os ferimentos de seu paciente, mas ele se recuperou e começou a trabalhar. A soldada então revelou fraquejando que uma grande cobra a atacou, e Ken se perguntou se os demônios sempre tiveram duas cobras. Além do monstro cobra, o Cavaleiro Negro também estava no campo de batalha. O soldado que tentou um ataque surpresa contra ele ficou gravemente ferido, mas foi salvo por Alec. Enquanto Alec corria, o cavaleiro lembrou do aviso de Emela sobre a equipe de resgate e percebeu que as coisas estavam prestes a ficar interessantes. Na hora certa, ele notou um clarão do trovão de Kami e decidiu ir até lá. Alguns minutos depois, Rose e Ken se aventuraram no campo de batalha.
Quando Rose mencionou o Cavaleiro Negro, a visão atacou sua mente novamente, fazendo-o parar de correr. Rose presumiu que ele estava com medo, então colocou a mão na cabeça dele e disse que o ensinaria uma técnica especial. Ken perguntou se ela havia inventado a técnica para fazê-lo se sentir melhor, mas ela disse para ele não se achar tanto. Mesmo assim, ele a agradeceu, e eles seguiram em direções opostas para ajudar os feridos. O primeiro cara que Ken salvou estava prestes a ser atacado por um demônio, e quando outro demônio tentou detê-lo, ele conseguiu evitar o ataque. Quanto a Rose, ela estava tão má quanto sempre, e os demônios ficaram apenas olhando para suas costas. Depois que Ken curou o cara que salvou, ele aconselhou que descansasse um pouco antes de voltar à batalha ou retornar ao acampamento. Enquanto isso, na linha de frente, Kami usou seus poderes para eliminar os demônios, e quando Kazuki se juntou a ela, ela disse que iriam atrás do comandante. No entanto, eles nem precisaram se mover, pois o Cavaleiro Negro veio até eles. 3 soldados humanos atacaram-no, apesar de Kami ter avisado para não o fazerem, e para surpresa de todos, os ferimentos que causaram apareceram neles. Kami percebeu instantaneamente o que havia acontecido, então, quando Kazuki tentou atingir o cavaleiro com sua magia, ela o empurrou para o lado. A bola de magia acabou raspando o ombro do cavaleiro, e no momento seguinte, o braço esquerdo de Kazuki se feriu. Kami então explicou que a armadura do cavaleiro refletia qualquer ataque que lhe fosse feito. O cavaleiro elogiou-a por ter descoberto o truque rapidamente, mas não estava exatamente feliz, pois queria que eles lutassem mais. Naquele momento, Ken estava em outra parte do campo de batalha quando foi atingido pela visão novamente. Veio acompanhada de dor intensa, e quando tentou se curar, não funcionou. Então ele começou a tropeçar e quase foi atacado por um demônio, mas felizmente o primeiro soldado que ele salvou veio em seu auxílio. Ele então perguntou onde estavam Kami e Kazuki. O soldado disse que eles estavam na linha de frente, então ele agradeceu e correu naquela direção. De volta à linha de frente, os demônios e os humanos se mantinham ocupados, enquanto Kami e Kazuki tentavam encontrar uma maneira de lidar com o Cavaleiro Negro. Kami finalmente teve uma ideia maluca e prometeu a Kazuki que, se eles se ferissem, Ken os curaria. Kazuki concordou com o plano, e juntos atacaram o cavaleiro, desviando de seus ataques antes de cortá-lo em diferentes lugares. Todos os ataques foram refletidos neles, exceto o que atingiu as costas do cavaleiro. Então Kami teve outra ideia. Usando sua magia, ela se moveu rapidamente, tornando-se quase invisível, enquanto Kazuki ficou onde o cavaleiro pudesse vê-lo, e criou uma grande bola de luz. O cavaleiro presumiu que eles estavam tentando enganá-lo, mas então Kami apareceu de repente atrás dele e o esfaqueou. A lâmina saiu de sua garganta, impossibilitando-o de falar. Então Kami chamou Kazuki para atacar. Eles acreditavam que o cavaleiro não poderia refletir ataques que não conseguisse ver, e se ele não pudesse falar, não conseguiria refletir o ataque de Kazuki. Infelizmente, ele os enganou e os dois acabaram com ferimentos graves. Enquanto Kami caía, os momentos que passou com Ken passaram por sua mente, e ela disse a si mesma que aqueles foram os melhores momentos de sua vida, pois ele realmente a aceitava. Os soldados não podiam acreditar no que acabara de acontecer, e justo quando o Cavaleiro Negro estava prestes a dar o golpe final em Kami, Ken apareceu. Ele cumprimentou o cavaleiro com um soco infundido com magia de cura, e o cavaleiro foi arremessado. Ken então olhou para seus amigos e quase ficou louco, pensando que havia falhado em evitar a tragédia. Felizmente, Kazuki tossiu, então ele começou a curá-los, e Kami foi a primeira a recuperar a consciência. Antes que ele pudesse terminar, o Cavaleiro Negro se levantou e começou a xingar como um marinheiro de boca suja. Quando a poeira assentou, revelou-se que o cavaleiro era na verdade uma garota e que o ataque de Ken realmente a feriu. Depois de consertar sua armadura, ela atacou Ken, mas ele não esperou por sua chegada e fugiu com seus amigos. Um soldado demônio tentou detê-lo, mas ele pulou sobre sua cabeça e Kami usou sua magia nele. Os soldados humanos então atacaram os demônios restantes, mantendo-os ocupados enquanto Ken fugia. Kami tentou contar a Ken sobre a habilidade da cavaleira, mas foi interrompida quando a espada dela voou na direção deles. Ken pulou a tempo e começou a reclamar que brincar de gato e rato com a cavaleira atrapalharia seu trabalho. Kami então chamou sua atenção e explicou quais eram os poderes da cavaleira. Ela também destacou que o ataque de Ken havia funcionado nela, então poderiam usar isso a seu favor. Assim que ela terminou de falar, a Cavaleira Negra pegou sua espada do chão, jurando fazer Ken pagar por praticar igualdade de gênero com ela. Ken não queria lutar, mas percebeu que se não fizesse nada, a situação só pioraria. Quando ele se levantou para enfrentá-la, entrou em modo curador e pediu a Kami que cuidasse de Kazuki enquanto ele lidava com a situação. Ele então avançou contra a Cavaleira, que tentou atacá-lo com sua armadura, mas as partes derretidas ao tocar Ken. E cada vez que ele a socava, a armadura se abria, o que a deixava ainda mais irritada. À medida que a luta se intensificava, Kazuki acordou e começou a assistir. Mas Kami não era uma espectadora silenciosa. Quando Kazuki apontou que Ken, em modo curador, estava ajudando a Cavaleira Negra, ela disse que era um movimento intencional. Sua magia impediu que a habilidade da Cavaleira o afetasse, mas todos os golpes que ele desferiu nela foram apenas com seus punhos. A cada golpe ele a curava, mas não antes que ela sentisse a dor. Kami achou que era uma jogada louca, e disse a Kazuki que Ken definitivamente estava usando a magia de cura da maneira errada.
No entanto, era divertido ver a Cavaleira Negra lutar em vão. Como se tivesse ouvido Kami, a Cavaleira gritou de raiva e lançou um poderoso golpe de vento que empurrou Ken para trás, mas o garoto não estava disposto a desistir. Ele prometeu a seus amigos que acabaria com a Cavaleira, e então canalizou a maior parte de seu mana em seu punho direito enquanto avançava. Quando colidiram, foi sua espada contra seu punho, e Ken a destruiu antes de se aproximar para dar o golpe final. O impacto foi tão grande que destruiu sua armadura e a deixou inconsciente. Ele então chamou o movimento que usou de soco de cura suprema, e seus amigos ficaram impressionados. Quanto aos demônios, eles fugiram ao ver sua carta na manga ser eliminada, permitindo que Ken se concentrasse em ajudar os soldados. Kami disse que ele havia vencido a batalha por eles, e perguntou qual era aquele golpe final. Ken explicou que foi Rose quem o ensinou a nocautear alguém sem causar um golpe mortal. Enquanto falava sobre como era, na verdade, o ataque supremo, Kami quase morreu de tédio, e disse que ele estava começando a soar e agir como Rose. Ken negou, e após reclamar, Kami disse que seu soco foi o que salvou a vida dela e de Kusaki. Assim que ela o agradeceu novamente, Kazuki chegou e disse a ela que ainda precisavam lidar com a cobra. Ken tentou ir com eles, mas foi parado por Rose, que acabara de chegar e estava ansiosa para saber o que havia acontecido. Depois que ele contou, ela elogiou seu bom trabalho e disse que estavam voltando para a tenda, pois as coisas no campo de batalha haviam se acalmado. Ken então avisou os amigos que estava saindo, e enquanto corria com Rose, ela disse que estava feliz que ele não morreu. Ao mesmo tempo, Amila soube que alguém da equipe de resgate capturou o Cavaleiro Negro, e ela não conseguia acreditar. Ela imediatamente ordenou a Hiruluki que chamasse a cobra de volta, dizendo que estavam recuando, mas quando ele tentou, viu que Kami e Kazuki estavam prestes a acabar com ela. Ken estava discutindo com Tong no acampamento quando de repente houve uma explosão. Rose então informou Ken que a batalha tinha acabado por enquanto, e que eles precisavam se preparar para a próxima. Enquanto cuidava de outro paciente, ela disse que se ele não tivesse salvo os heróis, os humanos teriam perdido a batalha. Ken não queria acreditar, mas Rose insistiu que estava dizendo a verdade. E no momento em que o parabenizou, tudo o que aconteceu desde que ele chegou a esse mundo passou pela sua mente. Ele nem percebeu que estava sobrecarregado até começar a chorar e tentar limpar os olhos, mas Rose achou melhor que ele deixasse de lado o que estava guardando. No final, ele desmaiou em seus braços de falta de mana e exaustão, e Rose disse que era hora de ele descansar. Dias depois, Ken passou um tempo com Blue Rhine e contou ao filhote como foram chamados ao castelo assim que voltaram do campo de batalha. Ele estava extremamente nervoso diante de tantas pessoas que começou a se contorcer e levou um tapa de Rose. No entanto, ele ainda estava feliz, pois era a primeira vez na vida que recebia algum tipo de prêmio. Blue Rhine não estava prestando muita atenção à sua história, então ele começou a beliscar o lado do filhote, dizendo que ele ganhou alguns quilinhos a mais. Enquanto Blue Rhine protestava, Gamal chegou e informou Ken que ele havia sido convocado ao castelo. Ele também aconselhou Ken a ter cuidado ao passar pela cidade, mas se recusou a dizer o porquê. Ken descobriu o motivo quando chegou à cidade e foi cercado por pessoas querendo agradecê-lo e lhe dar presentes pelos seus serviços. Quando finalmente chegou ao castelo, Haruku se solidarizou com ele por sofrer com a fama e agradeceu por salvar seus companheiros cavaleiros no campo de batalha. Ken lembrou a ele que todos se ajudaram naquele dia e prometeu chamá-lo se algum dia precisasse de um guarda-costas. Dentro, o rei se desculpou por convocá-lo em tão pouco tempo e passou a palavra às siglas para explicar. O comandante disse que o Cavaleiro Negro concordou em lhes dar informações confidenciais apenas se pudesse ver Ken. O garoto concordou em vê-la, e enquanto era levado para a masmorra por Siglas e Kami, o Malmaki prometeu protegê-lo. Ken lembrou que ela já havia perdido para o Cavaleiro Negro antes, e a vergonha da garota foi como um rude despertar. Ken então perguntou por que ele era o único que podia ferir o Cavaleiro Negro, e Siglas explicou que era porque ela tinha afinidade com magia negra, que é anulada pela magia de cura. De repente, Ken percebeu que toda a magia de cura que lançou nela durante a batalha também foi negada. Então, quando Siglas confirmou que ela não havia recebido nenhum tratamento médico desde que foi trazida, ele entrou em pânico e correu para vê-la. Ela estava de volta em sua armadura negra, e quando Ken perguntou se ela estava com dor, ela não negou. No entanto, ela afirmou que não importava, e disse que pediu para vê-lo porque queria olhar para o rosto da pessoa que a humilhou. Ken percebeu que ela estava tendo dificuldade para se expressar, então pediu a Sigilas que o deixasse entrar na cela. Quando o comandante fez isso, Ken se aproximou da cavaleira e pediu sua mão, mas ela brincou perguntando se ele queria fazer o pedido de casamento sem nem conhecê-la. Isso fez Ken perder a calma e ele respondeu de forma ríspida. Então ela imediatamente colocou a mão na dele e começou a entrar em pânico quando ele ativou sua magia. Mas Ken não a soltou e até moveu a outra mão para o rosto dela para continuar seu trabalho. Ele foi gentil o suficiente para que ela se acalmasse e inconscientemente segurasse a mão dele em seu rosto. Quando ele terminou, disse que ela podia soltar, mas ela pediu mais alguns minutos e tirou a armadura. Foi então que Ken viu que ela estava chorando. Então, como um simp em treinamento, ele a deixou fazer o que quisesse. No dia seguinte, Rose retomou o treinamento de Ken, mas em vez de fazê-lo correr e fazer outras coisas, decidiu ensiná-lo a lutar. Bem, foi isso que ela disse que o treinamento era. Mas então ela disse que ia socá-lo e queria que ele desviasse. Ken imediatamente começou a recuar porque os socos da mulher eram quase tão letais quanto os de Saitama.
Mas ela o agarrou antes que ele pudesse escapar e disse que queria que ele aprendesse a ser menos dependente de sua magia, pois ela não funcionaria contra ferimentos de armas amaldiçoadas. Ela prometeu que seria gentil, mas Ken sabia que não podia acreditar nisso, então começou a protestar. Em resposta, ela o lançou para o ar e preparou um soco imbuído de magia para recebê-lo de volta, dizendo para ele não bloquear. O soco foi tão mortal que ele desmaiou, e quando acordou, tentou se convencer de que estava sonhando, mas então Rose estalou os dedos e disse para ele se preparar. 3 dias depois, ele visitou a Cavaleira Negra e continuou reclamando sobre como Rose o tratava como um boneco de treino. Quando ele não parou de falar, a garota perguntou qual era o propósito de sua visita, e ele admitiu que só tinha vindo para conversar, já que era seu dia de descanso do treinamento. Ele então perguntou bobamente quais eram os planos dela para o dia, e ela respondeu corretamente que ia relaxar em sua nova casa. Ela também tentou dizer mais alguma coisa, mas ficou de mau humor, colocou o capacete e mandou ele embora. Então ele obedeceu. Logo depois que ele saiu, Rose apareceu, enviada pelo rei, e instruída a dizer à garota que ela tinha apenas 2 opções, ou apodrecia na prisão, ou se tornava subordinada de Rose. Quando percebeu que Rose era a capitã malvada que Ken lhe dissera, ela ficou assustada e recusou. Em resposta, Rose deu um golpe na cabeça dela, garantindo que usou magia, e colocou um colar de selamento de mana nela. Ela então disse que estava levando-a com ela, mas a garota recusou, então Rose a nocauteou com um toque na testa. Mais tarde, enquanto Ken corria voltas com Blue Ring, Rose apareceu de repente e o derrubou com um chute, dizendo que havia mandado ele descansar. O garoto reclamou que não precisava ser violenta, mas se calou ao notar o embrulho em sua mão. Rose deitou a cavaleira no chão e revelou ao Ken, chocado, que ela era a nova recruta deles. Então, quando a cavaleira acordou, ele se solidarizou com ela. Naquela noite, Ken foi chamado ao escritório de Rose, e ela o informou que o rei o escolhera para acompanhar Kami e Kazuki na entrega de mensagens a nações potenciais para a aliança. Ken ficou em pânico com isso, mas Rose disse para ele parar de se subestimar e o aconselhou a começar a se preparar para a viagem. No dia seguinte, Ken foi à cidade para pegar algo, mas então Kami apareceu e começou a incomodá-lo como de costume. Enquanto tentava escapar, viu a Mako e correu até ela. Ele a levantou para garantir que ela não fugisse, e a garota disse que estava esperando por ele. Ela disse que ele tinha que retribuir por compartilhar sua visão, e o pagamento que queria era que ele salvasse sua mãe. Assim que Enugmai a viu, correu até ela e começou a elogiar como a Mako era fofa, mas Ken gritou para ela ler o ambiente. A Mako então pediu para ser colocada no chão e disse a Ken que gostaria de mudar a conversa para um lugar mais tranquilo. Enquanto isso, a Cavaleira Negra finalmente começava seu treinamento, mas Alec e os outros não estavam facilitando. Depois que a fizeram cair, ela se recusou a se levantar, mas então Rose apareceu e deu a ela um tapa real, e ela imediatamente se tornou rápida como um flash. Como todos estavam treinando, Ken levou Kami e a Mako de volta para casa para continuar a conversa. Ele perguntou por que ela compartilharia sua visão com ele, e ela explicou que era a única forma de evitar suas mortes e a queda do reino. Como Rose disse antes, a Mako era uma oráculo do tempo, e ela tinha visto essa visão há cerca de 1 ano. No entanto, ela não contou a ninguém, pois isso a exporia, e ela não teve coragem de deixar para trás as pessoas que a ajudaram. Então, quando soube quem Ken era, percebeu que poderia confiar nele para salvar o reino e sua mãe. Aparentemente, ele tinha saído de casa em busca de um curandeiro, porque os Beastfolk não podiam usar magia de cura, mas a busca dela tinha sido em vão. Ken perguntou por que ela não tinha ido a Oruru e Orga, e ela lembrou que os irmãos não tinham experiência em combate. Quanto a Rose, a mulher era uma bruxa má, e a Mako teve uma visão dela a rejeitando, então Ken era sua única opção. Kami explicou que Ken não podia simplesmente sair por causa de quem ele era. No entanto, ele disse que havia uma forma de contornar isso. Como eles estavam programados para viajar a outras nações, ele achou que poderiam fazer uma parada no território Bisken. Mas ele precisava falar com Rose sobre isso primeiro. Antes de sair da sala, disse a Mako para gritar se Kami começasse a agir como um total esquisito, e Kami protestou. Alguns minutos depois, ele encontrou Rose e explicou a situação. A mulher disse que precisava informar ao rei sobre a existência de Amako, pois se a notícia de que uma oráculo do tempo estava no reino se espalhasse, poderia levar a uma guerra com os Beastfolk. No entanto, como quem falava sobre levar Amako de volta para casa, ela falaria com o rei e veria como as coisas se desenrolariam. Após a conversa, Ken voltou para dentro, e antes que pudesse dizer algo, Amako deduziu que teriam que esperar um tempo. Kami de repente ficou dramática ao ouvir isso, porque a garota boba acreditava que Ken e Amako tinham falado telepaticamente. Eles claramente a ignoraram, e Amako agradeceu a Ken por ajudá-la, mas ele disse que era ele quem deveria agradecer. Naquela noite, durante o jantar, Ken entregou ao Cavaleiro Negro um diário e deu a mesma dica que Rose lhe dera quando entregou seu próprio diário. Isso parecia mudar o humor da garota, e ela finalmente começou a comer. Com o passar dos dias, Rose a fez correr em laboratórios e a tratou da mesma forma que tratou Ken quando ele começou a treinar. E no primeiro dia em que treinou com Ken, ficou surpresa ao ver que ele não se cansava, e concluiu que o cara não era humano. No 10º dia, ela ouviu vozes na floresta, e ao investigar, encontrou Ken e Rose treinando como se fossem Goku e Vegeta. Além disso, estavam agindo como bandidos, e quando Rose tentou socar Ken de novo, ele desviou facilmente, só para levar um chute na cara por ser convencido. O impacto o fez voar contra a árvore atrás do Cavaleiro Negro, e ela ficou preocupada achando que ele estava machucado. Mas no momento seguinte, ele pulou feliz, gritando que finalmente desviou do soco de Rose.
Seu capitão o elogiou e disse que ele estava livre para voltar ao treinamento normal, até o colocando responsável pelo treinamento do Cavaleiro Atordoado. Em vez de começar imediatamente, eles foram descansar sob uma árvore, e Ken finalmente perguntou qual era o nome dela. Ela respondeu timidamente que se chamava Felm, e o garoto apenas respondeu com ok antes de voltar sua atenção para Blue Ring, que vinha correndo em direção a eles. Como esperado, Felm ficou irritada e o chutou por ignorá-la, mas Ken ainda a ignorou e saiu correndo com Blue Ring. Recusando-se a ser ignorada e superada, Felm correu pasto deles, ignorando o aviso de Ken de que ela iria se exaurir. Então não foi surpresa quando ele informou Rose durante o jantar que Felm desmaiou no meio do treinamento e teve que ser reanimada por ele. Alec e os outros começaram a provocá-lo, dizendo que ele deve ter feito algo com ela. E quando o chamaram de monstro, ele perdeu a calma e disse que era mais humano do que Rose. A consequência dessa afirmação foi uma colher que voou rápido e raspou sua bochecha, se alojando na parede atrás dele. Então ele rapidamente se desculpou e mudou de assunto para evitar outra penalidade. Mais tarde, Felm tentou ir pegar comida, mas acabou ouvindo a conversa de Ken com Rose sobre sua jornada e a situação com a Mako. No dia seguinte, ela escapuliu pela janela quando ninguém estava por perto para impedir. Enquanto isso, Ken estava no castelo com a Mako, e depois que o rei agradeceu por salvar o reino compartilhando sua visão. Ele revelou que mapearam a jornada para incluir o território Bisken, e Ken ficou muito feliz. Ele então instruiu Elsie a informá-los adequadamente, então eles partiram com ela. Enquanto discutiam sobre a segurança para a viagem, Ken perguntou se poderia levar Aruku e Blue Ring. Naquele momento, Rose havia localizado Felm e frustrado seus planos de fuga. No entanto, depois de conversar um pouco com ela, descobriu que Felm não estava tentando escapar. Ela queria se esconder na floresta e entrar na carruagem de Ken quando ele partisse para sua jornada. Segundo ela, estava entediada e precisava de emoção, então Rose prometeu dar a ela o que queria. Naquela noite, Ken encontrou Felm e disse que partiria no dia seguinte, mas ela o chutou na canela e mostrou a língua antes de sair furiosa. Rose disse para ele não se preocupar com a pirralha mimada, então deu conselhos como sua mestra e terminou dizendo que esperava grandes coisas dele. Ken ficou surpreso que ela até falou algo com ele, porque a velha Rose nunca faria isso, então ele ficou um pouco emocionado. No dia seguinte, os que iam na viagem se despediram dos amigos e partiram para uma nova aventura. Isso é tudo por agora. Mas como você acha que as coisas vão se desenrolar e os demônios planejam outro ataque antes que Ken complete sua nova missão? Se você chegou até aqui, comente Senpai e confira também o próximo vídeo.